Irmãos, Jesus é o Senhor. Amen. Gesù è il Signore. Vou repetir, Jesus é o Senhor. Gesù è il Signore. Amém. Ó Senhor Jesus. Oh, Signore Gesù. Irmãos, que maravilha é estarmos na presença do Senhor. Fratelli, è meraviglioso essere nella presenza del Signore. Senhor Jesus. Signore Gesù. Hoje nós estamos aqui porque nós temos acesso à palavra da vida. Oggi siamo qui perché abbiamo accesso alla parola della vita. Senhor Jesus. Signore Gesù. Antes de começar a reunião, eu orei pela irmã Joelma para ela ter como poder traduzir, que eu falo rápido, né? Prima della riunione ho pregato per la sorella Joelma perché io parlo troppo veloce, per il Signore avere misericordia di lei. Amém. Para os irmãos terem uma ideia de como está queimando, né, essa palavra no nosso coração, Perché possiate avere un'idea di quanto brucia questa parola nel nostro cuore. quase que eu e o irmão Alexandre temos uma desavença para quem ia falar essa parte da mensagem. Quasi c'è stato un litigio tra me e Alexandre per sapere chi parlava questa parola. Mas ele teve misericórdia de mim Ma lui ha avuto misericordia di me e eu quero compartilhar com os irmãos sobre a palavra da vida. e voglio condividere con i fratelli della parola della vita. Ó Senhor Jesus. Oh, Signor Gesù. Eu queria pedir para os irmãos nós lermos juntos o título da mensagem, primeiro em português, depois em italiano. Volevo chiedere ai fratelli che leggiamo insieme, prima in portoghese, dopo in italiano, il titolo del messaggio. Todos juntos. Tutti insieme? Palavra da vida e comunhão da vida. Parola della vita e comunione della vita. Amém. Della vita e comunione della vita. Senhor Jesus. Irmãos, né, nós estamos nessa série do Alimento Diário, Palavra da Vida, Comunhão da Vida e Pedras Vivas para Edificação. Noi siamo in questo tema del messaggio che è parola della vita, comunione della vita e pietre vive Para la per edificação. la edificazione. Amém. Mas antes, nós tivemos a oportunidade de mergulhar no Evangelho de João. Ma prima abbiamo avuto l'opportunità di immergerci nel Vangelo di Giovanni. E o Evangelho de João mostrou algo muito profundo para nós. E il Vangelo di Giovanni ci ha mostrato una cosa molto profonda. E um único versículo pode nos ajudar a perceber o propósito central do plano de Deus. E un unico versetto ci può far vedere il piano centrale del proposito di Dio. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. É um versículo muito comumente lido, desfrutado na cristandade. È un versetto letto e è molto comune nel mezzo cristiano. Mas nós estamos tendo a oportunidade de entrar nesse versículo com toda a sua realidade. Ma noi abbiamo l'opportunità di immergerci in questo versetto con realtà. Eu vou ler em português aqui, diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Você já creu? Tu hai già creduto? Você já creu? Hai già creduto? Então você tem a vida eterna. Allora hai la vita eterna. Eu tenho a vida eterna. Io ho la vita eterna. Eu tenho. Io ho la vita eterna. Amém. Amados irmãos, só isso já é motivo de grande exultação da nossa parte. Solo questo è già una grande scusami. Esultação. É uma grande gioia per la nostra anima. Deus entregou o seu filho para nos salvar. Dio ha consegnato il suo figlio per salvarci. Mas, amados irmãos, a salvação de Deus não para aqui. Ma la salvezza di Dio non si ferma qui. Ele nos deu a vida eterna. Lui ci ha dato la vita eterna. Essa vida eterna, irmãos, é muito mais além da nossa salvação. Questa vita eterna va oltre alla salvezza.
Essa vida eterna está vinculada ao propósito, ao plano de Deus para o homem. Questa vita eterna è collegata al proposito di Dio per l'uomo. Aí nós vamos perceber a importância dessa palavra da vida. E così possiamo capire l'importanza di questa parola della vita. Por isso vamos entrar então nas epístolas de João. Perciò entreremo nelle epistole di Giovanni, 1 João, capítulo 1, prima Giovanni capitolo 1, versículos do 1 ao 3. versetti dall'1 al 3. Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra da vida, ela é tão importante Questa parola della vita è così importante que para Satanás estragar o plano de Deus, essa palavra da vida foi o alvo. che per Satana per distruggere questa parola è stata l'obiettivo di Satana. Lá em João mostra que o Senhor Jesus é a própria palavra. Giovanni ci fa vedere che Dio è la parola stessa, Que veio como homem che è venuto come un uomo para se tornar acessível a cada um de nós. per tornarsi accessibile a tutti noi, Para que esse Deus fosse acessível a cada um de nós. perché questo Dio potesse essere accessibile a ognuno di noi. E Satanás sabia que o meio do homem ter acesso a Deus era por meio da palavra. E Satana sapeva che l'uomo poteva avere accesso a Dio per mezzo della parola. Então, após a vinda do Senhor Jesus, E quindi dopo la venuta del Signore Gesù, o Senhor Jesus não parou de falar após a sua morte. il Signore non si è fermato di parlare anche dopo la sua morte. Eu vou repetir, irmãos. O Senhor Jesus não parou de falar após a sua morte. Io ripeterò, il Signore Gesù non ha smesso di parlare anche dopo la sua morte. Ele continuou falando por meio dos apóstolos. Lui continua a parlare tramite gli apostoli. O apóstolo Pedro, L'apostolo o Pietro, apóstolo Paulo l'apostolo e o Paolo apóstolo João. e l'apostolo Giovanni. Mas Ma Satanás, sabendo disso, Satana, sapendo di questa cosa, criou um plano para impedir que Deus continuasse falando por meio dos apóstolos. ha creato un piano, Satana ha creato un piano per fermare la parola, Descredibilizando a palavra que vinha de Deus. non dando più credito alla parola che proveniva da Dio. Irmão Pedro nos mostrou que o Satanás deu 3 tiros para derrubar a igreja. Il fratello Pietro ci ha fatto vedere che il nemico ha dato 3 tiro, come che è tiro? Spari. 3 spari per finire con la parola di Dio. Então, primeira coisa, ele descredibilizou a palavra que vinha dos apóstolos. Prima, lui ha disacreditato la parola che proveniva dagli apostoli. Sem palavra, a igreja fica desencabeçada. Senza la parola, la Chiesa non ha più un capo. Aí surge o governo dos homens, E quindi appare il governo o dell'uomo, clericalismo, il clericalismo, a hierarquia, la gerarchia. o homem comandando a igreja. L'uomo che comanda la Chiesa. Não há vida, E così non c'è vita, não há presença de Deus. non c'è la presenza di Dio. Assim surgiu a religião. E così è sorsa la religione. Mas onde há hierarquia e status, Ma dove c'è la gerarchia e lo status, surge também a questão da riqueza. appare anche la questione delle ricchezze. E o homem, a partir daí, passou a valorizar e amar o dinheiro. E da lì l'uomo ha iniziato a dare valore al denaro. Nessa descrição, vemos os 3 tiros. E in questa descrizione possiamo vedere i 3 spari. Primeiro foi a palavra, Prima la parola, depois o governo de Deus pelo clericalismo, dopo la parola di Dio per mezzo del clericato depois fazendo o homem amar ao mundo por meio de amar o dinheiro. e dopo facendo l'uomo amare il denaro Amar o dinheiro em vez de amar a Deus. al posto di amare Dio. Nesse momento, irmãos, a igreja entrou em plena degradação. E in questo momento la Chiesa è entrata in degradazione. Nós vimos, né, nessa série que está ali naquele banner, né? Quem tem ouvidos, ouça. Abbiamo visto in quella serie che c'è scritto lì, chi ha orecchi ascolti. Nos últimos meses, toda a história da igreja.
negli ultimi mesi, in tutta la storia della Chiesa, 19 séculos de degradação. ci sono stati 19 secoli di degrado. 19 séculos que Deus não encontrou um caminho para fazer a sua vontade. 19 secoli che Dio non ha trovato una strada per fare la sua volontà. Mas graças a Deus chegou a era da igreja em Filadélfia, Ma grazie a Dio è arrivata l'era della Chiesa a Filadelfia, onde Deus encontrou pessoas que valorizam o seu falar. dove Dio ha trovato delle persone che danno valore alla sua parola. Daí entra a importância desse falar. E qui entra l'importanza di questa parola. Durante esses 19 séculos, Durante questi 19 secoli, principalmente na era da igreja em Sardes, soprattutto durante la Chiesa a Sarde, o homem tinha acesso à Bíblia. l'uomo aveva l'accesso alla Bibbia. O homem tinha acesso à palavra de Deus. L'uomo aveva ancora l'accesso alla parola di Dio. Mas o homem não tinha acesso a Deus falando com ele por meio dessa palavra. Ma l'uomo non aveva accesso a Dio parlando per mezzo di questa parola. Hoje, irmãos, nós temos acesso a Deus falando conosco por meio da palavra da Bíblia. Oggi noi abbiamo questo accesso che Dio parla con noi per mezzo delle parole della A Bibbia. palavra profética. Ma la parola A profetica, palavra viva de Deus. la parola viva di A Dio, palavra instantânea de Deus. la parola istantanea di Dio. Ó Senhor Jesus. Oh Signore Gesù. E essa palavra é o que nós vamos ler então no Evangelho de João, é a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. E questo leggiamo in Prima Giovanni 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Amen. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita. Amém. Aqui já começa mostrando, irmãos, a origem. Qui ci fa vedere l'origine. A origem não é o homem, L'origine non è l'uomo, porque fala o que era desde o princípio. perché qui dice che è quel che era dal principio. Quem era desde o princípio? Chi era dal principio? O que era desde o princípio, irmãos? Cos'era dal principio? Cosa c'era? O que é eterno? Cos'è eterno? O que é eterno, irmãos? Cos'è eterno, fratelli? Deus é a origem. Dio è O l'origine, que era desde o princípio. è quel che era dal principio. E aqui, quem está falando isso aqui são os apóstolos, E qui chi sta parlando sono gli por apostoli, meio do apóstolo João. per mezzo dell'apostolo Giovanni. Então, ele diz, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Qui dice quel che era dal principio, quel che abbiamo visto con i nostri occhi. A experiência pessoal deles. È l'esperienza personale di ognuno di loro. Não é verdade, irmãos? Non è vero? Eles viram o que era desde o princípio. Loro hanno visto quel che era dal principio. Eles ouviram o que era desde o princípio. Loro hanno udito quel che era dal principio. Aí aqui nos mostra um princípio muito importante. E qui ci fa vedere un principio molto importante. Ele fala de ver, mas depois diz o que contemplamos. Qui parla prima di vedere, ma dopo dice che abbiamo contemplato. Contemplar é olhar com um propósito. Contemplare è guardare con un proposito, É olhar com uma finalidade. è guardare con una finalità. Nós não podemos ver a palavra de Deus, ver o que Deus está fazendo sem um propósito. Noi non possiamo guardare la parola di Dio senza avere un proposito. Esse propósito é a vontade de Deus. E questo proposito è la volontà di Dio. Mas eles continuam. E loro continuano. E as nossas mãos apalparam. E le nostre mani hanno toccato. Então nós podemos falar, eles apalparam porque eles andaram com Jesus fisicamente, não é verdade? Qui possiamo interpretare che hanno toccato perché loro camminavano con Gesù quando era in vita. Mas eles nos dizem aqui, eles apalparam o que era desde o princípio. Ma qui dice che loro hanno toccato quel che era dal principio. Eles não tocaram
no homem Jesus. Loro non hanno toccato in Gesù uomo, Eles tocaram em Jesus Deus. ma hanno toccato in Gesù Dio. Isso é algo espiritual. E questo è qualcosa di spirituale. É algo que hoje eu e você também podemos fazer. È qualcosa che oggi io e te possiamo fare. Apalpar a palavra de Deus. È toccare la parola di Dio. Sabe a melhor forma de apalpar a palavra de Deus, irmãos? E sapete qual è il modo migliore di toccare la parola di Dio, fratelli? É experimentar essa palavra. È sperimentare questa É parola. praticar essa palavra. È mettere in pratica questa É parola. viver essa palavra. È vivere questa parola. Você vai apalpar o que era desde o princípio. E così toccherai quel che era dal principio. Você vai apalpar a palavra da vida. Così toccherai la parola della vita. Que é o que ele diz exatamente na sequência do versículo. E è quello che dice nella sequenza del versetto. Com respeito ao verbo da vida. È per quello che riguarda il verbo della vita. Que aqui, melhor traduz para palavra da vida. Che qui dice che è la parola della vita. Que nós vimos em João que essa palavra é o próprio Senhor Jesus. Perché in Giovanni abbiamo visto che questa parola è lo stesso Gesù. E o versículo 2 diz assim, então, irmãos, e a vida se manifestou, e a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Il versetto 2 prosegue, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a vida se manifestou. Fratelli, la vita si è manifestata. Nós estamos aqui hoje, irmãos, porque a vida se manifestou. Noi siamo qui oggi perché la vita si è manifestata. Ele estava com o Pai lá desde o princípio, Lui era con il Padre fin dal mas principio, ele se manifestou. ma lui si è manifestato. Irmãos, ele se manifestou. Fratelli, lui si è manifestato. Nós temos acesso. Noi abbiamo accesso. Mano, isso é maravilhoso, irmãos. Fratelli, questo è meraviglioso, è Isso é troppo pra- bello. Vamos fechar aqui, vamos para casa exultar, porque ele se manifestou. Possiamo anche chiudere qui e andare a casa perché lui si è manifestato. Irmãos, isso, irmãos, é algo que nós temos que aprender a valorizar. Questo è qualcosa che dobbiamo imparare a dar valore. Não podemos ouvir uma palavra como essa e receber como algo banal. Non possiamo ricevere questa parola come qualcosa banale. E porque ele se manifestou e continua. E nós a temos visto. E qui continua, quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche. Essa vida se manifestou e nós... Quer ver a prova que nós estamos vendo essa vida? Vuoi la prova di che abbiamo visto questa vita? Olhe para o irmão que está do seu lado. Guarda il fratello che è di fianco a te. Ele está aqui porque essa vida se manifestou. Lui è qui perché la vita si è Nós estamos manifestata. vendo essa vida manifesta na salvação de cada um de nós. Amém. Vediamo questa vita manifestata nella vita di ognuno che è qui. Mas aí vem um item muito importante, irmãos. Ma qui c'è un piccolo particolare. O apóstolo João, os outros apóstolos, eles viram essa vida se manifestar. L'apostolo Giovanni e gli altri apostoli hanno visto questa vita che è stata manifestata. Mas essa vida não se manifestou para ficar em nós. Ma questa vita non si è manifestata per restare in noi. E vô-la anunciamos. E vi annunciamo. E vô-la anunciamos. E vi annunciamo. E vô-la anunciamos. E vi annunciamo. Ao receber a vida, ela precisa ser anunciada. Quando riceviamo la vita, questa deve essere annunciata. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui na Europa. È per quello che siamo qui in Europa. Você está aqui na Alemanha por isso. Tu sei qui in Germania per questo. Você está na Itália por isso. Tu sei in Italia per questo. Você está no seu país por isso. Tu sei nel tuo paese per questo. Para receber essa vida Per ricevere questa vita e anunciar essa e vida. annunciarla. Para isso, o Senhor nos deu ferramentas. E per questo il Signore ci ha dato degli strumenti. Irmãos, Deus é um Deus prático. Dio è un Dio pratico. Deus não é um Deus doutrinário. Non è un Dio dottrinario. Ele nos deu as ferramentas para anunciarmos essa vida. Lui ci ha dato gli strumenti per annunciare questa vita. Podemos fazer o quê? Posso orar por você. Possiamo fare cosa? Posso pregare per te? Posso ou não posso? Posso o non posso? Posso ou não posso?
Pode ou não pode, irmão? Pode. Pode. Eu posso anunciar. E eu posso annunciare. Mas essa vida eterna, como nós vimos, Ma questa vita eterna, come abbiamo visto, lá em João 3,16, in Giovanni 3,16, está aqui presente. è presente qui. E vou anunciamos a vida eterna, E vi annunciamo la vita eterna, a qual estava com o Pai che era presso il Padre e nos foi manifestada. e che ci fu manifestata. A vida que nós recebemos La vita che abbiamo ricevuto é essa vida eterna. è questa vita eterna. Mas a vida eterna, como nós falamos, não é somente a salvação. Ma come abbiamo detto, la vita eterna non è solo la salvezza. Essa vida eterna está sendo dispensada todo o tempo para nós pela palavra da vida. Questa parola è manifestata a noi in tutto il tempo tramite la parola della vita. Vem a palavra da vida, Viene la parola della vita vem a vida eterna. e viene la vita eterna. Chega a vida eterna, Arriva la vita eterna é pela palavra da è per vida. mezzo della parola della vita. Então, quando nós anunciamos, E quando l'annunciamo, anunciamos a vida eterna. annunciamo la vita eterna. Qual é a melhor forma de nós anunciarmos a vida eterna? E qual è il modo migliore di annunciare la vita eterna? A vida eterna, irmãos, ela está no Evangelho do Reino. La vita eterna, fratelli, è nel Vangelo del Regno. Esse Evangelho do Reino não é dispensado pela palavra da vida. E questo Vangelo viene dispensato tramite la parola della vita. Por isso que nós temos comportagem. Perciò abbiamo il colportaggio. Vem ver. Vieni a vedere. O que é o vem ver, irmãos? Cos'è il vieni a vedere? É chamar alguém, Venite a vedere. é chamar alguém È chiamare qualcuno para ver aquilo que você está vendo. per vedere quello che stai vedendo tu. O que nós estamos vendo? Cosa stiamo vedendo? Aquele que se manifestou. Colui che si è manifestato. E hoje vemos por onde? Pela vida, pela palavra da vida. E come lo vediamo oggi? Per mezzo della parola della vita. Ó Senhor Jesus. Oh, Signore Gesù. Nós temos, irmãos, que ter intrepidez, Dobbiamo essere intrepidi, assim como o apóstolo João tinha, così come era l'Apostolo de Giovanni, receber essa palavra che ha ricevuto questa parola e de anunciar. e l'ha annunciata. Ó Senhor Jesus. Oh, Signor Gesù. Versículo 3, o que temos visto e ouvido, Versículo- anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Versetto 3. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. E la nostra comunione? Até o nó, até o nó. Ok. Isso. Olha, irmãos, olha que preciosidade. Guardate che cosa preziosa. Amém. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Quello che abbiamo visto e udito, annunciamo anche a voi. Foi o que nós vimos anteriormente, não é verdade? É aquilo que a abbiamo visto experiência prima. deles, eles anunciaram para nós. È quello che abbiamo visto prima, la loro esperienza, noi adesso la annunciamo. Então nós estamos vendo aqui a atitude do apóstolo João. E qui noi possiamo vedere l'atteggiamento dell'Apostolo Giovanni. Até agora foi o apóstolo João falando a atitude dele para conosco. Qui è stata l'attitudine di Giovanni che parla con noi. Agora ele nos mostra qual é a nossa contrapartida. E adesso lui ci fa vedere cosa dobbiamo fare in cambio, Para que vós affinché voi, fale para o irmão que está fala assim, para que eu e você. parla con il fratello al tuo fianco, per me e per te. Agora fala para ele acreditar, para que eu e você. Mexe com ele assim, para que eu e você. Per me e per te. Igualmente. Ugualmente. Irmãos, olha só como uma palavra nos traz a profundidade do que Deus quer nos mostrar. Vedete come la parola porta la profondità di quello che Dio ci vuole mostrare. Para igualmente ao que o apóstolo tinha com essa palavra, com esse verbo da vida. Per provare quello che l'Apostolo provava con questa parola della vita. Para que igualmente mantenhais comunhão com Deus. É isso? Perché voi pure siate in comunione con... É assim que está Noi. escrito ou não? Como é que está escrito? Come è scritto qui? Para que mantenhais comunhão. Para que mantenhais comunhão com nós. Voi pure siate in comunione con noi. Estou deixando o João todo atrapalhado. Sim, porque é diferente aqui. O ponto central, irmãos, Il punto centrale
é que a palavra vem até nós è che la parola arriva a noi e nós temos que manter comunhão com o canal. e noi dobbiamo mantenere comunione con il canale. A palavra foi anunciada por quem aqui? La parola è stata annunciata da chi? Por João. Da Giovanni, Verdade? vero? Sim ou não? Sì o no? Foi João que escreveu, sim ou não? È stato Giovanni a scrivere sì o no? E ele falou: mantenha comunhão conosco. E lui dice che manteniate comunione con noi, Com João e os outros apóstolos. con Giovanni e gli altri apostoli. Verdade ou não? Vero o no? Mas ele está falando da palavra da vida. Ma lui sta parlando della parola della vita. Então a vida estava em João? Quindi la vita era in Giovanni? Não. Olha o resto do No. versículo. Guardate il resto del versetto. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Apocalipse capítulo 1 nos mostra que Deus quer falar aos seus servos e ele fala por meio de um servo. Apocalisse dice che il Signore vuole parlare al suo servo e usa un servo. Então Deus falava aqui por meio de João. E quindi qui Dio ha parlato per mezzo di Giovanni. Então ele falou: tenham comunhão comigo para que vocês tenham comunhão com Deus. E quindi lui ha detto: abbiate comunione con me perché abbiate comunione con Dio. Porque eu só sou aquele que fala o que Deus quer falar. Perché io sono solo uno che parla quello che Dio vuole parlare. Então, na prática, a comunhão era com quem? Allora, in pratica, la comunione era con chi? Com João? Con Giovanni? Com quem era? Con chi era? Com o Pai Com il e com Padre o seu Filho, Jesus Cristo. E con il Figlio suo, Gesù Cristo. Mas, irmãos, aquele desenho tá aí, João? Ilustração lá do manancial? Que eu pedi, tá aí? Boa. Mas, irmãos, nós temos que perceber Ma dobbiamo capire que o que era desde o princípio. quel che era dal principio. A origem é Deus. L'origine è Dio. A origem do que nós estamos ouvindo hoje é Deus. L'origine delle cose che stiamo ascoltando oggi è Dio. E o que Deus quer nos ajudar é a ter um viver de comunhão com essa palavra. E quello che Dio vuole dirci è che dobbiamo avere comunione in questa parola. Eu quero mostrar rapidamente uma imagem aqui para lembrar os irmãos. Voglio farvi vedere un'immagine qui per Nós sabemos ricordarvi que Deus é um manancial profundo. che Dio è il manancial profondo. Non mi ricordo più. Deus é a origem. Dio è l'origine, O Filho é a fonte il Figlio è la fonte que nos dá acesso a Deus. che ci dà accesso a Dio, Mas o Espírito é um rio a jorrar. ma lo Spirito è un fiume in piena. Vamos repetir isso? O Espírito Lo Spirito é um rio a jorrar. è un fiume in piena. Jorrar para onde? Ma dove va questo Evangelho fiume? de João, para a vida eterna. Per la vita eterna. A palavra nos conduz para a vida eterna. La parola ci conduce alla vita eterna. A palavra nos conduz, irmãos, para a vida eterna. La parola ci conduce alla vita eterna. Irmãos, aqui está a vida eterna. Qui è la vita eterna. Deus é a vida eterna. Dio è la vita eterna. Cristo é a vida eterna. Cristo è la vita E o eterna. Espírito nos dá acesso a essa vida eterna. E lo Spirito ci dà accesso alla vita eterna. Mas como o Espírito traz essa vida eterna até nós? Ma come lo Spirito ci porta a questa vita eterna? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, diz que as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Giovanni 6,63 dice che le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Espírito e vida. Spirito e vita. As palavras que eu vos tenho, Le parole che vi ho dette. a palavra que eu vos tenho dito. La parola che vi ho dette. Isso faz toda a diferença. E questo fa tutta la differenza. Porque Deus não parou de falar. Perché Dio non ha smesso di parlare. E hoje está falando pela palavra profética. E oggi parla per mezzo della parola profetica. Amém? Amen? Amém? Amen? Ó Senhor Jesus. Oh, Signore Gesù. Mas, irmãos, de forma prática, na nossa sociedade atual, In pratica, nella società attuale, a sociedade não vive mais junto dos rios para ter acesso à água.
La società non vive più vicino al fiume per avere accesso all'acqua. Irmão Guido, Fratello Guido, você, para ter água na sua casa, pega um balde e vai até o rio buscar água? per avere acqua in casa tua, tu prendi un secchio e vai fino al fiume e prendi un secchio d'acqua e porta a casa tua? Sim ou não? É, Sim é ou não? assim hoje? È così oggi? Allora não? No. Allora não, ok. E como essa água chega até a sua casa? E come arriva l'acqua in casa tua? Como? Pela tubulação, sim? Pela torneira, pelo chuveiro, não é isso? Arriva per mezzo della canna, del rubinetto, della doccia. Sim ou não? Sì o no? Quem é assim na sua casa, levanta a mão. Chi è così in casa vostra? É assim não? È così o no? É ou não? Sim? É assim que funciona a palavra profética. È così che funziona la parola profetica. Deus usa um canal, Dio usa un canale, uma canalização una canalizzazione para fazer essa água chegar até a nossa casa, per fare arrivare quest'acqua nelle nostre case, até a nossa vida. fino alla nostra vita. Ó Senhor Jesus, Oh Signor Gesù, nós não precisamos, irmãos, fazer esforço algum. noi non dobbiamo fare nessuno sforzo. Essa palavra está chegando até nós. Questa parola arriva a noi, Está chegando até nós. sta arrivando até noi. Está fino a chegando noi. até nós. Está arrivando a noi. Senhor Jesus. Signore Gesù. Então, quem entendeu que a água chega pelo cano, diz amém. Chi ha capito che l'acqua arriva tramite il tubo, dica amen. Amen. Você entender lhe dá acesso à água? Solo capire questa cosa ti dà l'accesso all'acqua? O conhecimento te deu acesso à água para sair da torneira? La conoscenza ti ha dato l'accesso che l'acqua esce dal rubinetto? Solo la conoscenza? Você precisa abrir a torneira. Tu devi aprire il rubinetto. E se você abrir a torneira, vai ou não vai sair água? E se tu apri il rubinetto, esce o non esce l'acqua? Sai ou não sai água? Esce o non esce l'acqua? Maravilha. Está saindo água. Esce l'acqua. Só sair água muda a sua vida? Solo uscire l'acqua può cambiare la tua vita? Tá saindo água aqui no chuveiro. Sta uscendo acqua dalla doccia. Limpa você? Ti pulisce quest'acqua che cade? Tá saindo água no chuveiro. L'acqua sta uscendo. Eu tô vendo o chuveiro. Io sto vedendo la doccia. Eu sei que a água vem pelo chuveiro. Io so che l'acqua sta cadendo dalla doccia. Mudou alguma coisa em mim? È cambiata qualcosa in me? Eu preciso entrar na água. Io devo andare sotto l'acqua. Eu preciso permitir que essa água faça parte de mim. Io devo permettere che quest'acqua sia una parte di me. Eu preciso beber dessa água. Io devo bere quest'acqua Diariamente. ogni giorno. Mais água. Più acqua. Mais água. Più acqua. Mais água. Più acqua. Mais água. Più acqua. Preciso me lavar. Io mi devo lavare. Preciso me lavar. Mi devo lavare. A palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Irmãos, quando nós vamos até a palavra profética, Quando andiamo alla parola profetica, nós temos comunhão por meio do Espírito, noi abbiamo comunione per mezzo dello Spirito, com o Pai e com o Filho. con il Padre e col Figlio. Na prática, nós temos acesso a tudo que Deus é. In pratica noi abbiamo accesso a tutto ciò che Dio è. Por isso, irmãos, eu quero frisar aqui no versículo 3 outra palavra. Perciò, fratelli, voglio dirvi un'altra parola. Para que mantenhais comunhão. Affinché teniate comunione. Comunhão. Comunione. Nós já vimos que a palavra da vida é o próprio Deus, é a vida eterna, é a vida que vem até nós. Abbiamo già visto che la parola è la parola che arriva fino a noi. Mas nós precisamos ir até essa água. Ma dobbiamo andare verso l'acqua. Essa é a comunhão. E questa è la comunione. Comunhão significa ter parte de. Comunione vuol dire avere parte di qualcosa. Ter parte em. È partecipare di qualcosa. Nós temos que ter parte com Deus. Dobbiamo avere parte con Dio.
Isso vem pela comunhão. E questo viene tramite la comunione Comunhão da vida. la comunione della vita. Comunhão da vida. Comunione della vita. Comunhão da vida. Comunione della vita. Ó Senhor Jesus. Oh, Signor Gesù. Amado irmão, amada irmã, Cari fratello, cara sorella, não menospreze a importância da comunhão da vida. non disprezzate l'importanza della comunione della vita. Não basta eu e você valorizarmos a palavra dizendo que ela é boa. Non è abbastanza valorizzare la parola dicendo solo che è bella, che è buona, Dizendo que eu creio nessa palavra. dicendo io credo a questa parola, Porque o que Deus quer que eu tenha comunhão com essa palavra. perché quello che Dio vuole è che noi abbiamo comunione con questa parola. É aí que Deus vai produzir algo na sua vida. Ed è così che Dio produrrà qualcosa nella tua vita E produzirá algo por meio da sua vida. e produrrà qualcosa per mezzo della tua vita, Para que mantenhais comunhão. affinché manteniate comunione. Não menospreze a importância de você fazer imersão com o irmão. Non disprezzate l'importanza di fare immersione coi fratelli. Não menospreze a importância de você ligar e fazer comunhão com o irmão. Non disprezzate l'importanza di chiamare qualcuno e fare comunione, e avere comunione con lui. Senhor Jesus. Signor Gesù, Irmãos, a imersão na palavra profética l'immersione nella parola profetica tem um poder na nossa vida ha un potere nella nostra vita que nós não conseguimos ver. che noi non riusciamo a vedere, Porque ela causa uma transformação interior. perché lei causa una trasformazione interna, Porque ela nos enche da vida eterna. perché lei ci riempie con la vita eterna. Lembra? Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Ricordate il versetto, perché non che nessuno perisca ma abbia la vita eterna. Deus quer que eu e você, irmão, tenhamos a vida eterna. Dio vuole, fratelli, che abbiamo la vita eterna. Diariamente, Ogni giorno, vida eterna. vita eterna. Diariamente, imersão. Quotidianamente, immersione. Diariamente, comunhão da vida. Ogni giorno, immersione nella vita. Diariamente, alimento diário. Ogni giorno, l'alimento quotidiano. Diariamente, ouvir a palavra profética. Ogni giorno, ascoltare la parola profetica. Irmãos, não subestime a importância do seguir de perto. Fratelli, non dovete sottovalutare l'importanza di seguire da vicino la parola. Quem já seguiu um rastro sabe a importância de você estar atento. Chi ha già inseguito una traccia conosce l'importanza di essere attento. Hoje à tarde, Oggi pomeriggio os nossos amados irmãos i nostri cari fratelli saíram para fazer uma caminhada. sono usciti a fare una passeggiata E tinha um caminho e c'era un sentiero marcado, segnato, tracejado. tracciato, Mas eles quiseram ser independentes. ma loro hanno voluto essere indipendenti E quiseram fazer um próprio caminho. e hanno voluto fare la loro propria strada Achando que sabia como chegar ao destino. e pensavano di conoscere come arrivare alla destinazione Se viram perdidos. e loro si sono persi. Assim é a nossa vida se nós não seguimos de perto a palavra profética. E così è la nostra vita se non seguiamo da vicino la parola profetica. Eles tiveram a misericórdia de Deus, Loro hanno avuto la misericordia di Dio, voltaram para o caminho sono tornati al sentiero e chegaram ao destino, né? e sono arrivati alla destinazione. O importante, irmãos, é aprender a importância de seguir de perto. L'importante, fratelli, è imparare a seguire da vicino. Eu e você não temos a oportunidade de estar todo o tempo do lado do irmão Pedro ouvindo ele falar. Noi purtroppo non abbiamo l'opportunità di essere a tutto il tempo vicino al fratello Pedro ascoltando le sue parole, Mas temos a imersão. ma abbiamo l'immersione. Quem tem acesso à imersão, diz amém. Chi ha l'immersione dica amen. Pode ser amém de verdade. Quem tem acesso, diz amém.
Chi ha l'immersione dica amen. Quem conhece o Instituto Vida para Todos? Diz amém. Chi conosce l'Istituto Vida para Todos dica amen. Você pode ouvir as lives. Tu puoi ascoltare le live. Hermano escudero, lá em Milano, você pode ou não você pode ouvir a live? Você pode, claro que você pode. Está lejos, está longe, sim ou não? Lá do Brasil, mas pode ouvir. Anche se siamo lontani dal Brasile, possiamo ascoltare i messaggi tramite le live. Toda a tecnologia Tutta la que tecnologia temos hoje acesso, che abbiamo accesso oggi, Deus permitiu Dio ha permesso para que na era da igreja em Filadélfia perché nell'era della Chiesa a Filadelfia a palavra possa alcançar toda a terra. la parola possa raggiungere tutta la terra. Toda a terra. Tutta la terra. Ó Senhor Jesus. Oh Signor Gesù, Nós temos acesso, irmãos. abbiamo accesso, A fratelli, vida eterna. alla vita eterna. Podemos ter uma vida de comunhão com a vida eterna. Possiamo avere una vita di comunione tramite la vita eterna. Irmãos, o Deus nos deu ferramentas maravilhosas. Fratelli, il Signore ci ha dato degli strumenti meravigliosi. Amanhã nós vamos ver com mais profundidade. Domani vedremo più in profondità. Mas Deus nos deu a imersão refinada. Ma il Signore ci ha dato l'immersione raffinata. Deus nos deu a possibilidade de pegar a palavra da vida e gravar no nosso coração. Dio ci ha dato l'opportunità di prendere la parola della vita e inciderla nel nostro cuore. Deus se dispensa a nós pela palavra da vida e eu gravo no meu coração. Dio si dispensa a noi tramite la parola della vita e entra nel nostro cuore. Irmãos, isso é maravilhoso. Fratelli, questo è meraviglioso. Nesse momento, o seu coração pode estar cheio de Deus. In questo momento il tuo cuore può essere pieno di Dio. Irmãos, é assim que Deus vai nos transformando. Fratelli, è così che Dio ci trasformerà ogni giorno Vai nos transformando. e ci trasformerà ancora. Deus nos transforma, irmãos, pelo muito conhecer, Dio non ci trasforma per la conoscenza, mas pela palavra no teu coração. ma per la parola che è nel tuo cuore. Ó Senhor Jesus. Oh, Signor Gesù. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por isso, irmãos, que Deus hoje busca homens com um coração contrito e arrependido. È per quello che oggi il Signore cerca delle persone con un cuore puro e sensibile. Um coração que ama genuinamente a sua palavra. Un cuore che ama genuinamente la sua parola. Quem aqui quer fazer a vontade de Deus, diz amém. Chi vuole fare la volontà di Dio, dica amen. Creio que você quer fazer isso, não é verdade, irmãos? Io credo che tu vuoi fare questo, vero fratelli? Nós amamos a Deus. Noi amiamo Dio, Mas qual capacidade temos nós de fazer a vontade de Deus? ma quale capacità abbiamo di fare la volontà di Dio? Falhos, Siamo deboli, corruptos. corrotti, Sim ou não? sì o no? Eu quero fazer a vontade de Deus. Io voglio fare la volontà di Dio. Vou sair ali fora e vou pregar o evangelho, fazer a vontade de Deus. Uscirò e farò la volontà di Dio, predicherò il Vangelo. Meia hora depois, nem lembro que Deus existe. Mezz'ora dopo non mi ricordo più che Dio esista. Estou trabalhando, o carro bateu, alguém Sto ficou doente. lavorando, ho fatto un incidente, qualcuno si è ammalato. Quem já passou por isso? Chi è già passato per questa situazione? Não é verdade, irmãos? Non è vero, fratelli? Mas isso, irmãos, não é para nós nos acusarmos, Ma questo non è un'accusazione per noi, mas é para nós reconhecermos a nossa condição. ma è per farci riconoscere la nostra E situazione reconhecermos que só há uma maneira de fazer a vontade de Deus, e riconoscere che c'è solo un modo di fare la volontà di Dio. pela palavra de Deus. È per mezzo della parola di Dio. Isaías capítulo 66. Isaia 66. Amém. Versículos 1 e 2. Versetti 1 e 2. 66. Eu vou ler todo, depois vamos chamar os dois, tá bom? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez
todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Amen. Isaia 66, 1 e 2. Così parla il Signore. Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potresti costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano, e così sono tutte venute all'esistenza, dice il Signore. Amém. O que eu e você podemos fazer para o Senhor? Cosa possiamo fare per Dio? Ele criou tudo. Lui ha creato tutto. Que casa edificaremos nós? Quale casa edificheremo noi? Vamos edificar a igreja e dar um lugar de descanso para Deus. Edifichiamo la chiesa e diamo un luogo di riposo a Dio. O que podemos fazer nós para isso acontecer? Cosa possiamo fare perché questo possa accadere? Mas Deus nos mostra um caminho. Ma Dio ci mostra la via. Mas, Ma, graças a Deus na Bíblia pelo mas. grazie a Dio per il ma. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme a minha palavra. Amen. Ecco, su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. King James, por favor, King James. La versione King James. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Faz literal. Darò la mia attenzione e stima a colui che è umile e quello che si ravvede con lo spirito e che dedica il suo amore riverente alla mia parola. Traduzindo, é nele que eu vou morar. È in lui che devo abitare. É nele que eu vou morar. È in lui che devo abitare. Porque esse valoriza a minha palavra. Perché lui dà valore alla mia parola. E onde é que eu estou? E dove sono io? Na minha palavra. Nella sua parola. Quando nós permitimos que a palavra, irmãos, faça morada em nós, Quando permettiamo che la parola abiti in noi, permitimos que o próprio Deus faça morada em nós. permettiamo che lo stesso Dio abiti in noi. Aí, nesse momento, In questo momento, aquele Deus que criou todas as coisas, quel Dio che ha creato tutte le cose pode criar todas as coisas pelo nosso viver. può creare ogni cosa per mezzo della nostra vita. Aquela frase, irmãos, a palavra faz a obra, Quella frase che dice che la parola fa l'opera, compie é a l'opera, coisa mais real desse universo. è la cosa più reale di questo universo. Toda a criação foi feita pela palavra de Deus. Tutte le creazioni sono state create dalla parola di Dio. Eu e você existimos por causa da palavra de Deus. Io e te esistiamo perché c'è la parola di Dio. O que nós temos visto, ouvido e apalpado hoje na vida da igreja é por causa da falar de Deus. Quello che abbiamo visto, toccato, è per mezzo della parola di Dio. Ó Senhor Jesus! Oh, Signore Gesù. Irmãos, que maravilhoso, irmãos. Che meraviglia, fratelli. Então, qual é a nossa atitude para com essa palavra? E quindi qual è la nostra attitudine verso questa parola? Amor reverente à minha palavra. È l'amore riverente alla mia parola. Vamos falar isso juntos? Parliamo insieme? È l'amore riverente alla mia parola. De novo, mais forte. È l'amore riverente alla mia parola. Isso vai produzir o que Deus precisa. E questo produrrà ciò che Dio ha bisogno. Uma igreja em Filadélfia cheia de realidade. Una chiesa a Filadelfia piena di realtà. Uma igreja que produz algo para Deus. Una chiesa che produce qualcosa per Dio. Tudo que já foi produzido foi pelo falar de Deus. Tutto ciò che è stato creato è stato per mezzo della parola di Dio. Tudo que Deus precisa ainda produzir vai ser produzido pelo quê? Pela palavra de Deus. Tutto ciò che Dio deve produrre ancora sarà prodotto per mezzo di cosa? Não Della existe parola. outra origem. A origem tem que ser Deus. Non esiste un'altra origine, l'origine deve essere Dio. E Deus está aqui pela sua palavra. E Dio è qui per mezzo della sua parola. No nosso viver.
per mezzo della nostra na vita, nossa vida da igreja, nella vita della Chiesa, pela comunhão da vida, per mezzo della comunione della pela vita, imersão, per mezzo dell'immersione, por nós praticarmos essa palavra, per mezzo del mettere in pratica questa parola, por nós fazermos o grito de guerra. per mezzo della grida di Tudo isso guerra. faz essa palavra, irmãos, ficar no nosso coração. Tutte queste cose fanno la parola essere dentro il nostro cuore. Isso, irmãos, vai produzir algo real em nosso E viver. questo produrrà qualcosa di reale nella nostra vita. A prova disso, irmãos, é o surgimento da igreja. E la prova di tutto questo è che la Chiesa è sorta. Atos dos Apóstolos, Atti, capítulo 2, versículo 42. Atti 2,42. Como viviam os que se converteram? Come vivevano coloro che sono stati salvati? Então, ali foi Convertido. pregado o evangelho, muitos se converteram, È stato predicato il Vangelo, in tanti si sono convertiti al Signore e quando eles se converteram, eles receberam algo. O que foi que receberam? e quando loro si sono convertiti, loro hanno ricevuto qualcosa. Cosa hanno vita ricevuto? eterna. La vita eterna. Não foi? Non è Receberam a vero? vida eterna. Nós vimos lá em João 3,16. In Giovanni abbiamo visto che loro hanno ricevuto la vita eterna E essa própria vida e questa vita stessa gerou algo. ha generato qualcosa. Essa vida é o próprio Deus. Questa vita è Dio stesso. E eles se converteram porque foi falado para eles o quê? A palavra. E loro si sono convertiti perché? Perché hanno ascoltato la parola. Então, o que foi que produziu algo no viver deles? A palavra. E che cosa è prodotto nella loro vita? La parola. Mas é um processo contínuo. Ma è un processo che è in continuazione. Mas por quê? Porque eles fizeram algo. perché? Atos 2, 42. Perché loro hanno fatto qualcosa. E perseveravam, Ed erano perseveranti. Ed erano perseveranti no amor reverente à palavra. nell'amore riverente alla parola. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveranti nell'insegnamento degli E apostoli. perseveravam naquilo que falavam os apóstolos. Loro erano perseveranti in quello che parlavano gli apostoli. Eles perseveravam em abrir a torneira e essa água fazer algo na vida deles. Loro erano perseveranti in aprire il rubinetto e far sì che questa parola operasse nella loro vita. Mas perseveravam em algo mais. Ma perseveravano in qualcosa di più. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveravano nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione. Lembra da comunhão? Vi ricordate la comunione? Essa comunhão nos traz a vida eterna. La comunione ci porta alla vita eterna. Então eles perseveravam E loro erano perseveranti todos os dias, tutti i giorni, durante o dia, durante il giorno, de manhã, alla mattina, de tarde, nel pomeriggio, de noite, alla sera, com a família, con la famiglia, no trabalho, al lavoro, sozinho. da soli. Perseveravam nesse falar dos apóstolos. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. Mas eles perseveravam na comunhão. Ma loro erano perseveranti nella comunione. Tem que ter comunhão. Deve avere comunione. Tem que ter parte disso. Deve avere parte in questa cosa. Parte nessa palavra. Parte in questa Para parola. que essa palavra entre. Affinché questa parola possa entrare. E quando ela entra, ela se fixa. Perché quando la parola entra, lei si fissa E não sai mais. e non esce più. Aí muda o viver. E così cambia la vita. Aí algo acontece. E qualcosa succede. Irmãos, não é ensinamento e regulamentos humanos que transformam o nosso viver. Non sono, fratelli, insegnamenti o regole umane che trasformano la nostra vita. Não é o irmão Alexandre chegar aqui e falar: nós temos aqui normas e procedimentos e assim se deve viver um cristão. Non è arrivare qui e il fratello ci dice questo è l'elenco delle norme da seguire. Non è così. Ninguém aqui passou para eles um manual de um viver. Nessuno qui ha insegnato a loro un manuale di sopravvivenza. Mas eles, ao crer, reconheceram sua condição e valorizaram a palavra. Ma quando hanno creduto, hanno riconosciuto la loro condizione e hanno seguito la parola. E isso produziu o que vamos ver rapidamente nos versículos seguintes. E questo ha prodotto ciò che vedremo nei versetti successivi. Preparado para correr, Mojama? Preparado Vai. para correr? Vamos lá? E perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aí surgem as reuniões.
e perseveravano nella comunione, nel rompere nel pane, le preghiere, e così ci sono le Temos que riunioni. valorizar as reuniões. Dobbiamo valorizzare le riunioni, Valorizar estar com os irmãos. valorizzare essere coi fratelli. É a hora de ter mais profundamente ainda o quê? Comunhão. È l'ora di avere più comunione Irmãos, profonda. a vida é algo que é dinâmico. La vita è qualcosa dinamica. A vida não é algo estático. La vita non è statica. A vida bios que nós temos em nós, La vita bios che abbiamo in noi ela é mantida por meio da circulação da corrente sanguínea. è mantenuta per mezzo della circolazione della corrente A sanguigna. corrente sanguínea circula, levando nutrientes e oxigênio La corrente sanguigna porta nutrienti E ossigeno. e ossigeno ao organismo all'organismo e remove as impurezas. e rimuove le impurità E remove o CO2. e rimuove il gas carbonico Remove tudo que é tóxico. e rimuove tutto ciò che è tossico E ele elimina, e l'elimina, mas deixa a vida. ma lascia la vita. A comunhão da palavra, La comunione della a parola, comunhão da la vida, comunione della vita traz nutrientes. ci porta dei nutrienti, Traz o oxigênio para a Porta nossa vida oxigênio. espiritual respirar. porta ossigeno affinché la vita spirituale possa respirare E remove o pecado. e rimuove il peccato E remove as impurezas. e rimuove le impurità E remove as coisas do mundo. e rimuove le cose del mondo. Aí o que fica? Deus. E cosa resta? Dio. O que fica? E Deus. cosa resta? Dio. E o que fica? E cosa resta? E o que fica? E cosa resta? Dio. O que está ficando agora no nosso coração, irmãos? O que está ficando o que agora? Deus. Cosa resta adesso nel nostro cuore, fratelli? Dio. Ó Senhor Jesus. Oh, Signor Gesù. Voltando para Atos. Torniamo a Atti. Os irmãos lembram que no começo nós falamos como Satanás parou a igreja? Vi ricordate che all'inizio abbiamo parlato di come Satana ha fermato la Chiesa? 3 tiros. 3 spari. Na palavra, Nella parola, a hierarquia, o clericalismo la gerarchia e o amor ao dinheiro. e l'amore al denaro. Lembram disso? Vi ricordate? Ok? Ok? Aí vamos ver agora o que essa palavra produz. Adesso vediamo cosa produce questa parola. O 1 já mostra o amor à palavra. O 1 mostra già l'amore alla parola. Não é verdade? Vero? Aqui há uma credibilização da palavra. Qui loro danno credito alla parola. Eles valorizam a palavra como ela realmente tem valor. Loro valorizzano la parola come deve essere valorizzata. 43, não sai daqui, vamos lá. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Aqui quer dizer o que, irmãos? Qui cosa Muitos vuol dire? prodígios e sinais eram feitos pela palavra que vinha dos apóstolos. Qui molti prodigi erano fatti dalla parola che parlavano gli apostoli. Porque essa palavra que tinha o poder Perché era la parola che aveva quella de potenza fazer a obra de di Deus. fare l'opera di Dio. O que é que nós estamos vendo hoje na obra de Deus? E cosa vediamo oggi nell'opera di Dio? Deus fazendo a obra pela sua palavra. Dio che fa l'opera per mezzo della parola. Pela palavra que vem pelo apóstolo. Per mezzo della parola che proviene dall'apostolo. Sim ou não, irmãos? Vero o no, Não é fratelli? verdade? Non è vero? Muito prático. È molto pratico. Mas da onde surgiu esses sinais e prodígios? De pessoas que valorizam a palavra. Ma da dove sono saltati fuori questi segni prodigi? Dalle persone che valorizzano la parola. É o que nós vimos, perseveravam, né? Eles valorizavam e isso foi surgindo no viver deles. È quello che abbiamo visto, loro erano perseveranti e i prodigi venivano in mezzo a loro. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Tinham tudo em comum. Avevano tutto in comune. Não tinha mais o principal, o intermediário e o secundário. Non c'era più il principale, il secondario, il secondo o il terzo. Ninguém era maior que ninguém. Nessuno era più grande di nessuno. Eles tinham tudo em comum. Loro avevano tutto in comune. Eles eram como nós somos, todos somos irmãos. Loro erano come siamo noi, tutti Sì o no? fratelli. Sì Non è o verdade, no? irmãos? Non è vero? Sim ou não? Sì o no?
Eles tinham tudo em comum. Loro avevano tutto in comune. Aqui não tinha clericalismo, Qui non c'erano il clericarismo, porque aqui não precisava de nenhum homem para encabeçar. perché qui non c'era bisogno di nessun uomo che era a capo, Porque quem encabeçava era a palavra de Deus. perché chi era a capo era la parola di Dio. Era quem guiava o viver deles. Era la parola che guidava il loro A vivere. vida produzia. Era la vita che A produceva. vida produzia. La vita produceva. A vida vai produzir no meu e no seu viver. La vita produrrà nella mia e nella tua vita. E aí o 45, né, é o mais sofrido, né? E il 45 è quello che è più si soffre di più. E vendiam as suas propriedades. Trabalhei 5 anos para comprar esse carro. E vendevano le loro proprietà. Ho lavorato Posso falar 5 cada um anni aqui, per comprare continua. una macchina. É ou não é assim, irmãos? È o non è così, fratelli? Quem foi que suou para ganhar aquele salário? Chi ha sudato per guadagnare quello stipendio? Fui eu que tive que ouvir, né, o meu chefe reclamar comigo. Io che ho dovuto ascoltare il mio capo che parlava con me. E eu vou dar para distribuir entre todos? E darò tutto per distribuire a tutti gli altri? O Santiago é meio folgado. Il Santiago non fa niente, è un nulla facente. Ele não trabalhou como eu. Lui non ha lavorato come me. Isso é o pensamento de quem não está encabeçado pela palavra da vida. E questo è il pensiero di chi non è a capo della parola di Dio. Lembra que o que precedia essa etapa era tinham tudo em comum. Vi ricordate che prima si diceva che loro avevano tutto in comune? Obviamente que hoje Deus não exige de nenhum de nós È certo che oggi Dio non esige di nessuno di noi que nos desfaçamos dos nossos bens, che noi diamo via i nostri beni, que pegamos tudo que nós ganhamos com o nosso trabalho, que Ele nos deu, che prendiamo tutto ciò che abbiamo guadagnato con il lavoro che Lui ci ha dato e nós coloquemos, e nós demos, nesse mesmo contexto, dá para todos os irmãos. e che noi mettiamo in questo stesso contesto di dare tutto agli altri. Mas aqui nos mostra que essa palavra precisa produzir em nós, Ma qui ci fa vedere che questa parola deve produrre in noi que tudo que nós temos é do Senhor. che tutto ciò che abbiamo è del Signore. Tudo que eu tenho tem que cooperar com a obra do Senhor. Tutto ciò che ho deve collaborare con l'opera di Dio. Olha só como diz aqui. Guarda cosa dice qui. À medida que alguém necessitava. E li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Então aqui não é uma questão legalista. Qui non è una questione legalista. De eu sou um cristão e tenho o costume de dar o meu dízimo. Qui non è che non dice che io sono un cristiano e ho l'abitudine di rendere la decima. Louvado seja o Senhor pelo seu dízimo. Sia lodato il Signore per la tua decima. Pedimos ao Senhor que seja com muita e muita realidade. Chiediamo al Signore che sia con tanta realtà E que muita graça seja dada no seu viver. e che tanta grazia sia data alla tua vita. Mas aqui fala à medida que havia alguma necessidade. Ma qui dice secondo il bisogno di ciascuno. Ou seja, Ossia, o nosso coração il nostro cuore tem que se doar com respeito às riquezas materiais, deve essere libero riguardo alle le risorse materiali, à medida que a obra de Deus precisa de nós. secondo il bisogno dell'opera di Dio. A obra precisa de mais recurso, eu dou mais meu coração. L'opera ha bisogno di più risorse, io apro di più il mio cuore. Os irmãos dizem amém, não? Dite amen o no? Sabe por quê, irmãos? Sai perché, fratelli? Amor à palavra, Amore alla parola, não tem mais hierarquia, non c'è più gerarchia, mas os recursos materiais ma le risorse materiali são a principal ferramenta de Satanás para prender o homem. sono le armi principali di Satana per aprigionare l'uomo. Ele prende o homem nessa terra. Così lui imprigiona l'uomo in questa terra. Nós cantamos o hino que falava do ritmo do céu. Abbiamo cantato l'inno che diceva del ritmo del cielo. Né? Tem até, como é que é, Santiago? Faz aquele dancinho, como é que é o negócio? Vem cá, bora, Santiago, vai aqui na frente, vamos ver. C'è anche Vamos, Santiago. il Se expõe, balletto. Santiago, vai. Como é que é?
Ritmo do céu. Não, No- o pulinho, Santiago, o pulinho, vai, com força. Ritmo do céu. Nel Vai, ritmo tá del fraco, tá cielo. fraco. Obrigado, Santiago. Mas é porque eles tá encabulado, né? E lui è un po' timido, Mas eles dão um pulo bem alto, né? ma loro Assim. fanno un salto altissimo. Mas as riquezas materiais não impedem você de sair da terra. Ma le ricchezze materiali non ti impediscono di uscire dalla terra. Deus não quer que você passe privação. Dio non vuole che tu passi necessità, A prova disso é que Ele te dá tudo que você tem. ma la prova è che lui dà tutto ciò che hai. Não pense que é a sua capacidade, Non pensate che è la vostra que é o capacità, seu conhecimento, che è la sua a força conoscenza, da sua mão. la forza delle tue mani. Você está vivo por causa do amor de Deus. Tu sei vivo a causa dell'amore di Você Dio. se mantém nessa terra com a sua família por causa do amor de Deus. Tu è mantenuto in questa terra con la tua famiglia a causa dell'amore di Dio. E não é se desarraigando desse terceiro tiro, ou seja, do amor às riquezas, que você vai deixar de ter uma vida confortável. E non è sradicando delle cose terrene che tu avrai, Deixar de ter uma vida confortável. non lascerai di avere una vita confortevole. Pelo contrário, Al contrario, Deus vai poder achar um caminho Dio troverà una strada para te abençoar ainda mais. per benedirti ancora di più, Mas principalmente, ma soprattutto vai encher teu coração de alegria. riempirà il tuo cuore di gioia. Você vai se sentir livre para entrar no ritmo do céu. Tu ti sentirai libero per entrare nel regno di Livre nel para ritmo edificar a del cielo, igreja. libero per edificare la chiesa, Livre para fazer a obra de Deus. libero per fare l'opera di Dio. Ó Senhor Jesus. Oh, Signor Gesù, Irmãos, Deus quer fazer uma obra completa em nós. Dio vuole fare un'opera completa in noi. Ele nos deu funções, Lui ci ha dato delle funzioni, nos deu amor à palavra ci ha dato l'amore alla parola e agora está nos dando uma realidade de desapego às riquezas materiais. e adesso ci sta dando una realtà di essere sradicate delle cose materiali. Nada mais pode prender você nessa terra. Niente più ci può prendere in questa terra. É uma escolha que cada um de nós fazemos È agora. una scelta che dobbiamo fare adesso. Porque a palavra nos deu um caminho. Perché la parola ci ha dato una strada. Não é verdade? Non è vero? Os tiros dele não têm mais efeito. I suoi spari non hanno più effetti su Porque di a noi. palavra nos mostrou um caminho. Perché la parola ci ha mostrato una strada. O que nós não podemos, né, usando a analogia e a brincadeira com os irmãos, é sair do caminho. Usando l'esempio dei fratelli, quello che non possiamo è uscire dal sentiero. Porque a palavra profética é como uma candeia que brilha na noite escura. Perché la parola è come una candela che illumina la notte buia E nos mostra o caminho até que a estrela da alva nasça em nosso coração. e ci fa vedere la strada finché nascerà la stella dell'alba nel nostro cuore. Quem aqui ama a vinda do Senhor diz amém. Chi ama la venuta del Signore dice amen. Então precisa andar nesse caminho. Allora ha bisogno di camminare su questo sentiero. Esse caminho é que vai trazer o Senhor de volta. È questa strada che porterà il Signore ancora. Não é a capacidade ou muito saber, Non è la capacità o la conoscenza, mas é andar nesse caminho. ma camminare su questa strada. Ó Senhor Jesus. Oh, Signore Gesù. Tô acompanhando o horário, viu? Tô no tempo ainda, viu? Amém. Tô preocupado. Amém. Sei. Evangelho de João, voltando lá, irmãos. Evangelho de João. Sabe, irmãos, eu não sei vocês, mas tudo que o Espírito está fazendo é algo sobrenatural. Io non so per voi, ma io vedo che tutto ciò che sta facendo lo Spirito è soprannaturale. É. Evangelho de João, Il Vangelo capítulo di 2. Giovanni, Capítulo 2. Primo Perdão, Giovanni- perdão, Evangelho não, 1 João, perdão. Ah, 1 João Prima 2. Giovanni 2. 1 João 12, perdão. 2:12. 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo porque... Tá certo? Tá certo. Sim. Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Amém.
Prima Giovanni 2,12. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ó Senhor Jesus. Aqui mostra, irmãos, 3 categorias de pessoas na igreja. Qui ci fa vedere 3 categorie di persone nella Chiesa. Filhinhos, I figlioli, jovens i giovani e pais. e i padri. A nível espiritual, os filhinhos são aqueles que valorizam a salvação e a redenção dos pecados. A livello spirituale, i figlioli sono quelli che valorizzano la salvezza e il perdono dei peccati. Amém. Os jovens, como fala aqui, são aqueles que vencem o maligno. I giovani, come dice qui, sono quelli che vincono il maligno. Por que venceu? Porque lutou. Perché ha vinto? Perché ha lottato. Hoje, Deus está nos mostrando um caminho para lutar contra o maligno. Perché oggi Dio ci sta mostrando la strada per lottare contro il maligno. E pais são aqueles que conhecem aquele que é desde o princípio. E i padri sono coloro che conoscono colui che è fin dal principio. Ou seja, são aqueles que estão numa base inabalável. Ossia, sono coloro che sono in una base solida. Porque aquele que é desde o princípio, nele não tem sombra de dúvida, nem variação de mudança. Perché coloro che credono che in colui che è fin dal principio non ci sono dubbi. Non esistono dubbi. Ou seja, espiritualmente é como se fosse algo progressivo. Spiritualmente è come qualcosa di progressivo. Todos nós somos ou já fomos filhinhos. Tutti noi siamo o siamo già stati figlioli. Mas o que Deus precisa é que a maioria de nós seja como jovens. Ma quello che il Signore ha bisogno è che la maggior parte di noi siano come i giovani. Que luta pelo reino. Che lottano per il Que regno. vence o maligno. Che vincono il maligno. No nosso dia a dia. Nelle nostre giornate. Com a família. Con la famiglia. Fazendo a obra de Deus. Facendo l'opera di Dio. Mas alguns de nós também serão pais. Ma alcuni di noi saranno dei padri. Aqueles que sustentam no meio da tribulação. Sono coloro che sostengono in mezzo alla tribolazione. Como colunas para a igreja. Come colonne per la Chiesa. Mas por outro lado, Ma da un'altra parte, aqui também mostra que essa obra inclui todas as categorias faixa etárias de idade na igreja. ma vediamo che nella Chiesa sono comprese tutte queste 3 categorie. Nós temos os filhinhos, as Abbiamo- crianças e adolescentes, Abbiamo i figlioli, i bambini, gli adolescenti, os nossos jovens que estão lutando pelo reino i giovani che stanno lottando per il regno e os irmãos, né, os intendentes de maioridade que também fazem parte desse exército. e gli intendenti che fanno parte di questo esercito. Sabe, irmãos, não pense que você, talvez por não ser mais jovem na idade, Non pensate, fratelli, che perché non sei più giovane nell'età que fisica, você não tem tanta importância para Deus. non pensate che non abbiate importanza per Dio. A minha importância é só orar. La mia importanza è solo di pregare. Não, você tem No. que lutar. Tu devi lottare. Lutar. Lottare. Mas lutar, irmãos, tem várias formas de lutar. Ma lottare, ci sono tanti modi di lottare. Hoje, irmãos, existe uma grande necessidade na igreja chamada cuidado. Oggi c'è una grande necessità nella Chiesa che è aver cura delle persone. Os comportores passaram agora em Luxemburgo. I colportori sono passati adesso a Não Lussemburgo foi, Maurício? Geraram contatos. Quantos contatos geraram? e Amém. hanno generato tanti contatti. Ele não sabe a quantidade, mas muitos contatos. Amém. Tá certo. Hanno generato tanti contatti. Lui non sa esattamente quanti, ma sono tanti. Vou fazer uma aplicação. Io darò un esempio. Eles geraram 15 contatos. 15 contatos, ok? Diciamo che loro hanno generato 15 contatti. Quem foi que abriu as portas e levantou esses contatos? Chi ha aperto le porte e ha sollevato questi contatti? Foi eles que fizeram isso? Sono Foi a stati capacidade loro? deles? È stata la loro capacità? Foi a palavra que fez a obra. È stata la parola che ha fatto l'opera? Aí, uma dúvida. Un dubbio però. Os irmãos creem que a palavra podia ter feito a obra e levantado 30 contatos?
Voi credete che la parola poteva alzare 30 contatti? Sim ou não? Sì o no? Sim ou não? Talvez não levantou porque falta gente para cuidar. Magari non ha alzato tutte queste persone perché non ci sono altre persone che possano prendersene cura. A planta só cresce se o vaso permitir. La pianta cresce solo se il vaso è abbastanza capiente. Então vamos, irmãos, nos doar para cuidar das pessoas. Perciò, fratelli, dobbiamo donarci per aver cura delle persone. Logo, logo, os comportadores vão passar também na Itália. Fra un po' i colportori passeranno in Italia E vão levantar pessoas e contatteranno delle persone que precisam de quê? che hanno bisogno di cosa? Precisam de cuidado. Hanno bisogno di cura. Então vamos valorizar, irmãos, o cuidado e os GFCMs, tá Quindi bom? dobbiamo valorizzare la cura e i gruppi familiari. Porque, irmãos, é notório e claro para nós que se nós não valorizarmos essa palavra, Perché è chiaro per noi che se non valorizziamo questa parola, nós não vamos alcançar o objetivo de Deus. noi non raggiungeremo l'obiettivo di Dio, Que ninguém pereça, che nessuno perisca, mas todos tenham acesso a essa vida eterna. ma che tutti possano avere accesso a questa vita eterna. Isso começa com cada um de nós. E questo ha inizio con ognuno di noi. Sabe de quem é a responsabilidade do Vinícius ter a vida eterna? Sai di chi è la responsabilità di Vinicius ha la vita eterna? É do Andrei. È di Andrei, Comunhão da vida. comunione della vita. Sim ou não? Sì o no? Sim ou não? Sì Non o è no? verdade? Non è vero? Por quê? Porque nós estamos no corpo de Cristo. Perché? Perché siamo nel corpo di Cristo. Nós não estamos soltos, irmão. Nós estamos no corpo de Cristo. Noi non siamo sparsi, siamo nel corpo di Cristo. E aqui, irmão, nós temos um cabeça que é Cristo, E qui abbiamo un capo che è Cristo, que está nos governando por meio da sua palavra. che ci governa per mezzo della sua parola. Que o Senhor nos abençoe a valorizar Che il Signore ci benedica e che possiamo valorizzare a palavra da vida e a comunhão da vida. la parola della vita e la comunione della vita. Jesus é o Senhor. Gesù è il Signore.